Sejam todos bem-vindos a esta santa celebração. Queremos também saudar aqueles que nos acompanham pelo site da Catedral. Irmãos e irmãs, este é o dia que o Senhor fez para nós, o dia da ressurreição de Jesus Cristo. Rezando a oitava da Páscoa, celebramos o dia mesmo da Páscoa de Jesus. Celebremos confiantes e cheios de alegria. Queremos ficar de pé para iniciarmos a celebração cantando o canto de número 521. 521. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos uniu com o amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, na memória dos falecidos, oramos hoje de maneira especial pela alma da nossa irmã, a senhora Lívia Branco, falecida hoje, há 30 dias de falecimento, pela alma da nossa irmã Maria Socorro da Silva Bispo, e a mãe de falecimento, pela alma do nosso irmão Silvio Seminério. Pedimos para todos estes nossos irmãos cristãos eternos, a luz eterna de Cristo ressuscitado brilhe para todos eles, descansem em paz. O Senhor console o coração de todos os reencarnados. Estamos na quarta-feira da oitava da Páscoa. A igreja celebra 8 dias como se fosse um só dia, o dia da ressurreição de Cristo. Diante do Cristo ressuscitado, iniciando a nossa celebração, queremos humildemente apresentar ao Senhor nossas vidas, também nossas falhas, também os momentos em que temos nos afastado do Senhor. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos e santas. Arrependidos, cantemos juntos. Canto número 79. Santo
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, João e Pedro subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então, trouxeram um homem coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmola aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou o olhar neles, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele, o mesmo que pedia esmola, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor que nasceu. Anunciai às nações seus grandes feitos. Cantai mais salmos para Ele. Publicai todas as suas maravilhas.
Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a
Podemos sentar. Amados irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, já é um acontecimento após Pentecostes. Em Pentecostes, os apóstolos receberam a força do Espírito Santo e já não tinham mais medo de ser condenados à morte e, apesar das perseguições, ameaças, eles tinham a força de anunciar que Jesus havia ressuscitado. Vemos Pedro e João que entram no templo em Jerusalém e vêm alguém pedindo esmolas, roxo de nascença. E, em nome de Jesus Cristo, Pedro percebe que deve estender a mão e orar pela cura desse homem. E, em nome de Jesus, não em seu próprio nome, mas em nome de Jesus, ele então anuncia a cura. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Aquele que pode fazer esse milagre, eu peço, nosso Senhor Jesus Cristo, que agora faça esse milagre. E os pés, os tornozelos se firmaram e ele começou a andar. Alguém que desde o nascimento não tinha essa força. E ele então começou a pular, saltar, caminhar e seguiu Pedro e João. E com Pedro e João, esse curado, roxo de nascença, começa a saltar, pular e está o tempo todo ali junto a Pedro e João. O texto continua aqui. Então Pedro e João estão ali no templo anunciando o Evangelho. E quando todos veem o roxo curado e começam a se admirar do que havia acontecido, Pedro e Paulo dizem: não olhem para nós, não fomos nós que fizemos esse milagre, mas Jesus ressuscitado. E assim Pedro e João davam testemunho público de que Jesus havia ressuscitado dos mortos e era em seu nome que os milagres estavam sendo feitos. E os Atos dos Apóstolos continuam dizendo que as pessoas colocavam nas praças de Jerusalém, eles sabiam que Pedro ia passar, muitos doentes, e a sombra de Pedro passando por ali, as pessoas já curavam e se levantavam. Em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado, ele, em seu nome, a igreja tem o poder de realizar milagres e sinais. E o Evangelho de hoje nos fala dos discípulos de Emaús e o que eu falava no início da missa, que a igreja celebra os 18 dias da Páscoa como se fossem um só dia, como se esses 8 dias fossem domingo da Páscoa. E o texto de hoje nos fala que foi no domingo da Páscoa que Jesus, após ter aparecido a Maria Madalena, também a outra Maria, dizendo-lhes: alegrai-vos, e dizendo: ide anunciar a meus discípulos que eu vou ao meu lar e vosso lar, meu Deus e vosso Deus. E elas então foram correndo a anunciar aos apóstolos que elas tinham visto Jesus. E depois disso, Jesus se encontra com os discípulos de Emaús. Eles estão ali, de Jerusalém, caminhando, se afastando da cidade.
estranha, dizem, mas não sabe o que aconteceu nos últimos dias, testemunho que não sabe, foram contando, e Jesus vai, através das Escrituras, explicando a razão porque o Filho de Deus, o Messias, devia de padecer para assim livrar sobre si o pecado da humanidade, pagar pela nossa culpa, abrir assim para nós as portas do céu. E já chegam ali em Emaús, onde vão descansar. Jesus faz de conta que vai adiante e dizem ali: entra, já é noite, é tarde, entra na nossa casa, não sigas viagem. Jesus aceita o convite, e quando ele parte o pão, eles percebem que se partir o pão era como Jesus partia. E quando se dá conta que é Jesus, Jesus desaparece. E eles então dizem: não ardia o nosso coração enquanto ele nos explicava as Escrituras. Vemos aqui como Jesus, que foi aos poucos revelando que ele estava ali. Hoje também, quando lemos as Escrituras, nosso coração arde e percebemos que Cristo está falando a nós pelas Escrituras, pela palavra de Deus. E então eles saem correndo para Jerusalém para avisar os outros apóstolos que eles tinham visto Jesus. E eles, os apóstolos, também dão o testemunho de que Pedro havia visto Jesus. E o texto segue depois, também no Evangelho de São João, de repente Jesus aparece lá e aparece a todos. Isso no mesmo dia de domingo. Nosso Senhor Jesus Cristo, no seu amor, na sua misericórdia, aos poucos se revelando como ressuscitado aos seus apóstolos que estavam saindo do luto muito profundo de haverem perdido o seu Mestre, seu Senhor, ali na cruz. Jesus 3 vezes anunciou a eles que ele teria que passar por isso, mas ressuscitaria no terceiro dia. Mas eles não compreendiam que era aquilo, não se davam conta, até que Cristo ressuscitado desapareça. Hoje pedimos também ao nosso Senhor que, em meio a situações talvez difíceis que vivemos a cada dia, que Ele, em sua presença, nos acompanhe, que Ele se revele a nós, Ele ressuscitado, para não desanimarmos a nossa luta, as nossas batalhas, nosso combate espiritual, mas saibamos Ele estar aqui conosco, como esteve os discípulos de Emaús, que iam se afastando de Jerusalém e depois voltam novamente, que o Senhor nos ajude a sempre voltar para Ele, e que a sua presença nos acompanhe, fortaleça em nós hoje também a fé, a esperança e a caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, invoquemos a Deus que nos fala pelas Escrituras e se deixa reconhecer no partir do pão, rezando juntos: fazei-nos, Senhor, caminhar na luz do ressuscitado. Fazei-nos, Senhor, caminhar na luz do ressuscitado. Pela Igreja, para que conduza vossos filhos ao encontro com Cristo vivo, na palavra e na Eucaristia, rezemos ao Senhor. Fazei-nos, Senhor, caminhar na luz do ressuscitado. Deus que sofre no corpo ou no Espírito, para que encontrem cura e esperança no nome de Jesus, rezemos ao Senhor. Fazei-nos, Senhor, caminhar na luz do ressuscitado. Todos nós, para que como os discípulos de Emaús reconhecemos o Senhor que caminha
memória dos falecidos, oramos hoje de maneira especial pela alma da nossa irmã Lídia Câmara, falecida hoje, falecida há 30 dias, da nossa irmã Maria Socorro da Silva Bispo, ao ano de falecimento pela alma do nosso irmão Silvio Seminério, por todos estes nossos irmãos, todos os demais falecidos, as nossas famílias, amigos, conhecidos, pedimos para todos eles o descanso eterno, a luz eterna de Cristo ressuscitado, para todos eles, descansem em paz, e o Senhor console o coração de todos os reivindicados. Oramos também por todos os enfermos que se confiam às nossas orações, também os mais necessitados, nossos irmãos que nos sofrem nesse momento. O Senhor os fortaleça nesse momento de tribulação. Oremos juntos ao Senhor. Faz bem o Senhor caminhar para nos ressuscitar. Ouvi, ó Pai, as preces do vosso povo e fortalecei a nossa esperança e a nossa fé na paz para o vosso Filho, que convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Neste momento em que trazemos as ofertas do pão e do vinho ao altar ao Senhor, podemos trazer ao Senhor também nossas preces, nossas ofertas, e juntos cantemos o canto do louvor. Número 539. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu vosso sacrifício seja sempre por Deus Pai. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício
para a glória do Senhor, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Aceitai, Senhor, o sacrifício da redenção da humanidade e concedei benigno a salvação da alma e do corpo por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Proclamar a vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo, louvar-vos neste dia, porque Cristo, nossa Páscoa, foi immolado. É Ele, o verdadeiro Cordeiro, que tirou o pecado do mundo, morrendo, destruiu a nossa morte e ressurgindo, restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam no hino a vossa glória, cantando a uma só. Derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim.
Rezemos com amor e confiança, a oração do Senhor Jesus nos ensina. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Removeis os nossos pecados, essa fé que anima a vossa igreja, dá-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-nos com um gesto de confiança. Deus, que levastes os pecados do mundo,
Jesus chegou.
podemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queremos rogar-vos também a Madre de nossa Santa Padroeira, São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Agradecer muito também nossos leitores, comentaristas, nossos músicos, nossos ministros, cada um de vocês que veio orar conosco. Continuamos orando por todos os nossos falecidos. Pedimos a bênção do Senhor sobre nós para esta noite. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que em paz o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus.